Olá, que a graça de Deus esteja com você e que a presença do Espírito Santo esteja entre nós, porque nós vamos agora tratar de um assunto muito importante. Com certeza, todos os assuntos que estão contidos aqui na Palavra de Deus são importantes, mas esse assunto aqui é um assunto que a gente tem que prestar muita atenção, porque ele vem sendo muito mal compreendido no mundo cristão. E nós vamos estudar um pouquinho a respeito dele hoje. Nós sabemos que Jesus foi crucificado, ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, ficou com eles durante 40 dias e depois ele subiu ao céu. Mas antes de subir ao céu, ele deixou a todos nós uma missão. Foi o que ele disse para os discípulos, né? Ele disse assim, Atos, capítulo 1, versos 6. Diz assim: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, essa missão foi o que o Senhor nos deu, que nós sejamos testemunhas do Senhor, onde nós estamos, na cidade que moramos, no bairro que moramos, e no país onde moramos, e por onde nós pudermos alcançar vidas, testemunhar da vida, morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, ele disse essas palavras para os discípulos, passou para eles essa missão e subiu aos céus. Eles ficaram um pouco atônitos, porque estavam convivendo com Jesus há tanto tempo, e agora Jesus tinha sido morto, crucificado, e eles eram discípulos de Jesus. Com certeza eles tinham medo de que com eles acontecesse a mesma coisa, que eles fossem perseguidos e mortos, como realmente aconteceu. Mas Jesus aconselhou que eles ficassem ali em Jerusalém até que eles recebessem poder do Espírito Santo. E aí no capítulo 2, no livro de Atos, no capítulo 2, fala sobre a descida do Espírito Santo e o que isso causou na vida dos discípulos e das pessoas que ouviam os discípulos falarem. E diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, lá no cenáculo onde eles estavam. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então eles estavam ali reunidos, aguardando a descida do Espírito Santo, como Jesus havia dito que eles ficassem, e de repente acontece um vento impetuoso e cai sobre eles como se fossem línguas de fogo, distribuídas entre eles, e eles se encheram do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo concedia que eles falassem. Pois bem, aqui é que está o grande segredo. Hoje nós vemos que em algumas denominações as pessoas falam línguas estranhas. Mas o que são essas línguas estranhas? O que elas querem dizer? Alguém já traduziu o que são as palavras que são faladas? Não. Nem as próprias pessoas que dizem que falam em línguas estranhas sabem o que estão falando. Porque nesse caso aqui, como diz a palavra de Deus, isso aqui é a palavra de Deus, não é criação do ser humano, é a palavra de Deus.
que diz aqui é que eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia. Aí no verso 5 esclarece para nós, que diz assim: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações, debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Não era língua que não se entendia, era língua que se entendia o que estava falando. Ou seja, outro idioma. E aí continua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Veja bem, somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Tanto judeus como os prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Você entende? Aqui, várias pessoas de vários países estavam ouvindo o Evangelho no seu próprio idioma. Não era língua estranha, não era língua que ninguém entendia, era outro idioma, como se, por exemplo, eu estivesse falando para uma pessoa que mora na Alemanha. O dom do Espírito Santo veio sobre mim para eu falar em alemão, para que aquela pessoa alemã entendesse o Evangelho. Ou o italiano, o francês, né, o norte-americano, e por aí vai. Línguas que eram línguas que se entendiam, não eram línguas que não se sabe o que está se falando. Eram línguas que se entendiam, ou seja, outros idiomas que não eram o idioma original deles, entendeu? Eram judeus, não é? Mas eles falaram em outras línguas. Dentro desses países aqui, eles ouviam falar nas suas próprias línguas, no seu próprio idioma. E aí o verso 12 diz assim: todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isso? Outros, porém, diziam, zombando, estão embriagados. Essa é a descrença do ser humano. Mas não pode ser a minha e nem a sua, que nós somos cristãos. A nós foi dada a missão de pregar a verdade, de falar do Evangelho de Cristo, anunciar a sua morte, a sua ressurreição, a sua vinda para nos buscar. Não com engano, não com falácias de seres humanos, mas com a verdade da palavra de Deus. E o livro de Atos aqui, no capítulo 2, do verso 1 em diante, deixa bem claro que esse dom de línguas que nós ouvimos falar aí em algumas denominações, não é esse dom de línguas que está aqui na Bíblia. Porque lá, o que eles falam, nem a pessoa que fala sabe o que está falando. E muito menos quem está ouvindo. Então, de que serve? Não serve para nada. Ninguém entende nada, não edifica nem a própria pessoa e nem a igreja. Agora, para edificar a própria pessoa e a quem está ouvindo, é esse dom de línguas aqui, que está na Bíblia. Língua que se falava, idiomas de outros países, de outras nações. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Cada um deles, sendo judeus, falavam nessas línguas aqui. E as pessoas desses países, dessas regiões, ouviam falar do Evangelho do Senhor Jesus na sua própria língua e entendiam o Evangelho do Senhor. Por isso que houve aquele número enorme de convertidos, porque eles entendiam o que estava sendo falado, entendeu? Então aqui nós temos que prestar atenção nesse ponto aqui,
Não sou eu que estou dizendo, não estou inventando uma história para contestar o que algumas denominações fazem, não é isso, de coração, não estou aqui criticando, só estou dizendo que o que se faz aí não é o que está aqui na palavra de Deus. E se você deseja fazer e entender a palavra de Deus, é estudar. A fonte está aqui, na mão de todos nós. Nós podemos conhecer a verdade e a verdade há de nos libertar. Mas creia e tenha certeza que o dom de línguas no Pentecostes não foi línguas estranhas, foi línguas de outras nações, outros idiomas, para que outros povos viessem a conhecer a Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida. Que o Espírito Santo complete essa mensagem na sua mente e no seu coração. Que o Espírito Santo mova a sua mente para a sabedoria, para que você possa compreender que esse dom de línguas que está aqui na Bíblia é o verdadeiro e não há outro. Amém? Beijo no seu coração e que Deus abençoe a sua vida e te dê clareza e entendimento que você precisar. Amém? Fica com Deus e com as verdades da Bíblia, porque isso é que importa. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E essas palavras são as palavras do Senhor. Deus abençoe. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.